Olá, amigos do Repórter Diário, mais uma vez nós estamos aqui às vésperas do período eleitoral, propriamente dito da eleição, né? O período eleitoral já começou desde o início do mês de julho, os candidatos já podem ir às ruas oficialmente, pedirem os votos, apresentarem propostas e o Repórter Diário, como faz em todo período, cumpre de forma democrática o seu papel de abrir espaço para ouvir os principais nomes, os principais debatedores, aqueles que estão dispostos a falar olho no olho, a falar sobre propostas e o que pensam a respeito do Estado, a respeito do Brasil. E claro, como o nosso cunho é regional, o nosso foco são as candidaturas proporcionais, deputado estadual, deputado federal, aqui da região do ABC. E nesta sabatina temos o prazer de receber em nossos estúdios o candidato a deputado federal pelo PSOL, Ricardo Alvarez, nome conhecido principalmente na cidade de Santo André, foi vereador, foi candidato a prefeito, mas tem uma trajetória reconhecida em toda a região do ABC e, claro, fora daqui também. Ricardo, mais uma vez, obrigado pela gentileza da entrevista. Tudo bem? Tudo bem, obrigado, Leandro, Repórter Diário para o Espaço. Venho com o maior prazer aqui discutir as questões da política. Bom, Ricardo, primeiro falar sobre a sua motivação. Quais fatores que contribuíram para que você pudesse se lançar candidato a deputado federal pelo PSOL? Bom, a nossa maior motivação é a existência de um quadro diferente da eleição passada, né? Nós tivemos a eleição passada há 4 anos atrás. O PSOL elegeu um deputado federal aqui no estado de São Paulo, né, que é o companheiro Valente, fez um mandato muito combativo, um mandato de esquerda, um mandato de oposição ao governo Dilma, né? E naquele momento também fui candidato a deputado estadual, dei minha contribuição para a votação do partido, só que agora existe uma possibilidade do PSOL eleger um segundo deputado estadual, porque o Ivan Valente, ao que tudo indica, deve ser de novo reeleito, né, com uma boa votação, torço para que isso aconteça. E existe a possibilidade de uma segunda... Ficar com 2 cadeiras em Brasília. Exatamente, ficar com 2 cadeiras no estado de São Paulo. Lógico que nós estamos trabalhando aqui com hipóteses, né, hipóteses políticas. Na eleição passada eu fui o 4º mais votado da chapa, né? Agora eu vou trabalhar para ser o 2º mais votado, então eu estou mirando, né, meu foco nessa campanha é esse, né? Vai ser uma campanha fundamentalmente aqui na região do Grande ABC, evidentemente que não vamos abandonar o resto da região, mas nosso foco é fundamentalmente a região do Grande ABC e vamos trabalhar para conversar com a população e conquistar os votos suficientes para ficar em segundo lugar na chapa. Ricardo, a gente já passou um período aí de início de campanha. Claro, a campanha começa para valer até por conta da Copa do Mundo, depois do dia 5 de agosto, o pessoal vai focar mais os 2 últimos meses de campanha, a partir do início do horário eleitoral gratuito na televisão e no rádio, que é dia 19, mas nesse período que você já tem agenda diária, contato com os eleitores, os moradores da região do ABC, qual o perfil do eleitor que você tem encontrado? Aquele eleitor que protestou, que foi às ruas no ano passado, que pediu uma série de mudanças, e aqui não falo da questão dos black blocs, mas sim daquelas pautas fundamentadas, redução da tarifa, a questão da ampliação da atuação do poder do Ministério Público, a não elevação na cobrança dos pedágios, como aconteceu no passado, o governador ia aumentar, não aumentou por conta desses questionamentos das pessoas que foram às ruas, ou você acredita que é esse eleitor agora pós-Copa, que está mais extasiado por conta do futebol, pelo bom andamento da Copa do Mundo? Qual que é o perfil do eleitor que você tem encontrado nas ruas? Olha, ir para as ruas é encontrar um público muito variado, né? Nós temos uma gama de posições políticas entre os eleitores muito grande e eu, particularmente, acho isso muito bom. Bom porque isso permite e força o diálogo. Inclusive, eu acho que essa variedade de posições, ela até força o candidato a preparar melhor seu discurso, né? Então, ir para a rua é uma ação não apenas eleitoral, política, eleitoral na conquista do voto, mas ela é também muito pedagógica no sentido de fazer o candidato afinar seu discurso, responder questões, dialogando sempre com o eleitor. Então, a gente encontra de tudo, né? A eleição ainda está muito fria, nós estamos em julho, e essa coisa da Copa ter acontecido no Brasil e ainda essa ressaca, né, da maneira como o Brasil perdeu a Copa, isso tudo acabou retardando, vamos dizer assim, o início do processo eleitoral, não burocrático, mas para valer na rua. Né? Então, eu acho ainda que as pessoas
ainda perguntam, não, vai ter eleição, já começou, não começou, então está um pouco frio ainda, mas para mim é uma questão de dias, né? Essa semana agora, no mais tardar começo da semana que vem, esse clima começa a pegar e daqui a 15 dias começa a propaganda na televisão e isso tudo vai dando um outro volume. E a visão que esse eleitor tem da política? É uma rejeição ainda bastante grande, só o fato de você estar na rua, estar ali distribuindo o seu material, você encontra, você é político, eu não quero nem saber de falar com você. Você encontra muito disso ainda, Ricardo? Como eu falei, tem de tudo, né? Tem desde aquele que fala assim, eu tenho simpatia pelo pessoal, até aquele que fala política, todo mundo ladrão, você só quer se acertar, você quer se ajeitar. Mas eu acho que essa variação, ela vamos dizer assim, típica de um país que é democrático. Democrático no sentido em que as pessoas podem expressar nas ruas livremente as suas opiniões, né? Nós, no PSOL, para a gente, no PSOL, a eleição, como eu falei, era um momento, não apenas a gente conseguir voto, mas a gente levar alguma coisa a mais para a rua. Então, a nossa campanha também é uma campanha de discussão política para fazer o eleitor perceber que se ele quiser protestar, né, até para protestar, ele tem que fazer um voto muito consciente. Então, protestar não é necessariamente abandonar o voto, não prestar atenção em ninguém e na hora votar em qualquer um ou anular, né? Embora também acho que o voto nulo tem um significado, mas o voto nulo eu acredito que ele tem valor em determinadas circunstâncias, né? Numa eleição hoje, por exemplo, eu acho que o Brasil tem uma variedade bastante grande de opções. E acho que o eleitor deve prestar atenção nessas opções e perceber, inclusive, que o PSOL é uma grande alternativa, né? Eu tenho muito orgulho da bancada de 3 deputados federais que o PSOL tem em Brasília e um senador, porque eles são profundamente ativos, né? Participam de todas as discussões, todas as comissões, estão presentes em plenário, fazem debates. Então isso tem ajudado a levar o nome do PSOL à frente, né? Agora, eu acho que, tentando responder a tua pergunta, não sei se você está fazendo referência à questão da corrupção, os casos de corrupção que explodem no Brasil, né? A cada dia, ontem tinha um outro, em Minas Gerais, acho que em Minas, um cidadão do Tribunal de Contas, eu vejo, o Tribunal de Contas, um cidadão no Rio de Janeiro, né? Um cidadão do Tribunal de Contas com conta na Suíça. Quem deveria fiscalizar não tem uma postura reta, proba, né? Então, é verdade que o Brasil tem vivido, né, casos de corrupção subsequentes, e parece que eles não terminam e não chegam a uma punição dos culpados, então isso cria, sim... Mas aí, Ricardo, a gente ouve os dois lados. Aumentou o número de casos de corrupção ou aumentou a fiscalização? Na relação tem os dois. Por quê? Por que aumentaram os dois? Aumentaram os dois porque tem uma pressão social pela fiscalização. E aumentou também os casos de corrupção, por quê? Porque a cada vez mais o processo eleitoral fica caro, ele é cada vez mais caro. Sempre, eu acompanho os últimos 30 anos das eleições. Há 30 anos atrás uma eleição era um preço, há 10 anos atrás é outro, hoje é outro, e daqui a 10 anos, a persistir o mesmo modelo político, será outro. Então, as campanhas vão ficando mais caras, né? Então isso força os partidos da ordem a fazer compromissos mais profundos, que exigem mais recursos, né? Então veja, por exemplo, como está orçada a campanha. A campanha da Dilma hoje é mais cara, a Dilma e do Aécio, os partidos que aparecem na ponta, as pesquisas, elas são mais caras que a campanha dos dois partidos há 4 anos atrás, que foram mais caras do que as campanhas em que o Lula ganhou, que foram mais caras que as campanhas que o Fernando Henrique Cardoso ganhou. Então você tem um crescente no gasto, né? E esse crescente no gasto redunda em corrupção, a corrupção redunda em fiscalização. Então, a saída desse negócio para nós do pessoal é a reforma política. Você pretende gastar quanto na campanha, Ricardo? Nem fiz essa conta, mas provavelmente uns 30 mil reais. E é possível fazer uma campanha? Como é que é possível tirar essa diferença? Você não tem uma paridade financeira, como é que você consegue tirar essa diferença? Olha, eu não sei se eu consigo tirar a diferença, tá? Porque eu sei que com o recurso que a gente tem, a gente vai atrás do voto com o recurso que a gente tem. Porque, por exemplo, eu me elegi 2 vezes como vereador e boto a minha cabeça no travesseiro com a maior tranquilidade, porque não fizemos nenhuma... Não precisou engessar o mandato para se eleger. Muito pelo contrário, né? Você acompanhava a Câmara Municipal de Santo André, eu tinha uma postura absolutamente independente em
partidária, porém independente, em relação a projetos que a gente avaliava que não tinha a ver com o programa do partido. Questionava o próprio partido quando necessário. Fui 8 anos vereador, que sempre questionei muito o executivo, o Celso Daniel era prefeito, a Vanileno. Então, essa independência financeira, ela te dá independência política no parlamento. Então, nós do pessoal, nós vemos dessa maneira, né? Não vale a pena, o partido nem aceita dinheiro de gente que tem contrato com o governo, prestadores de serviço do poder público, né? Empreiteiras, construtoras, latifúndio, etc, etc. Então, nós aceitamos recursos e a gente faz campanha com recursos que nós temos. E para nós, isso é um motivo vamos dizer assim, nos leva a se desdobrar, né? E esse desdobrar é fazer a campanha levando à rua uma discussão exatamente nessa linha. Quer dizer, desconfie, você, telespectador que está nos assistindo, desconfie de campanha cara. Porque a corrupção não é um produto de fragilidades morais e éticas do cidadão no exercício do poder. A corrupção ela acontece antes, ela acontece no processo eleitoral, né? Quando o eventual eleito, né, que se entregou alma ao diabo durante a campanha, ele executa o serviço no exercício do poder, né? Então, a campanha cara, ela deve levar o eleitor a se perguntar quem é que está financiando isso, né? Então, a corrupção, ela tem que ser combatida com uma grande reforma política no país. Isso é quem vai, né? Lógico que nós temos que eleger pessoas que têm retidão, mas nós temos que fazer uma reforma política para que o modelo não empurre as campanhas para as campanhas milionárias. Né? A gente nos Estados Unidos custa uma campanha para o presidente. Como é que você vê, Ricardo, na questão de deputado federal, a atuação dos parlamentares que representam o ABC? Não é nem entrar no mérito do perfil de cada um, mas muito se fala, e isso aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo também, da falta da regionalidade. Nós temos representantes do ABC, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Federal, mas as demandas do ABC não têm um retorno, a contrapartida de investimento do Estado e da União na mesma proporção. E até em número de deputados, atualmente temos 4 deputados federais, mas o ABC carece de uma representação mais efetiva em Brasília. Como é que você vê esse link da região com Brasília, ou como o seu mandato pretende estabelecer isso, se eleito no próximo dia 5? O Celso, ele criou, durante a gestão dele, o consórcio de prefeitos aqui em Santo André, mas ele congregava os prefeitos aqui da região. O consórcio de prefeitos, ele acabou virando um espaço de disputa de prefeitos muito mais um espaço de disputa política, para saber quem governa, do que um órgão que efetivamente produz políticas públicas para serem aplicadas aqui na região. A gente costuma dizer o seguinte, o grande ABC, ele tem, vamos dizer assim, demandas que são parecidas, extravasam os limites do município. Sim. Por exemplo, a questão ambiental, né, a defesa da área de proteção aos mananciais. Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires estão integralmente na área de proteção aos mananciais, Santo André tem uma parte, São Bernardo tem uma grande parte na área de proteção aos mananciais. Você tem que ter uma política conjunta. Hoje, por exemplo, o SEMAS, em Santo André, faz fiscalização da área de mananciais, mas que não necessariamente é feita por outros municípios da mesma maneira. Então, nós temos que ajuntar esforços no sentido de potencializar a proteção ao meio ambiente. Evidente que um parlamentar aqui da região, ele pode abrir portas nesse sentido no governo federal, né? Ele pode e deve abrir portas no governo federal. Então, a ideia é que o mandato ele esteja a serviço das necessidades aqui, das demandas regionais, né? O que eu, de certa maneira, observo, né, por exemplo, isso é muito claro, o governador Alckmin, ele abre espaço, por exemplo, para São Caetano, mas abre menos espaço para os outros municípios aqui na região, porque ele tem muito mais vínculos políticos com o prefeito de São Caetano do que com os outros municípios. Não é de agora. Isso é um equívoco político do governador, né? Um equívoco político gigantesco do governador. Achar que o prefeito, é a mesma coisa que o prefeito ganha a eleição, ele olha para o mapa e fala, nesses bairros eu tive voto, nesses bairros eu vou governar só para quem votou em mim. Isso é um absurdo, não é assim que funciona. É um mandato evidente que ele tem que estar a serviço da região, dentro do programa do partido. Né? Dentro do programa do partido. Eu, por exemplo, supondo, né, se eu me elegesse deputado federal, né, aqui da região,
e algum latifundiário procurasse, estou dando um exemplo aí, nem sim. latifúndio, né, mas algum latifundiário falou, o que eu acho que você tem que votar junto com o agronegócio na Câmara. Eu não vou votar com o agronegócio, que é um princípio partidário, a defesa do pequeno produtor. Está no programa do partido. Então você tem que conciliar o programa do partido junto com as demandas da região. Isso é possível? Óbvio que é possível. Está no programa do PSOL, por exemplo, já falei aqui da reforma política, mas está no programa do PSOL 10% de investimento do PIB em educação. Entendeu? Isso é absolutamente para investimento público, nas escolas públicas em educação. Isso é absolutamente necessário, né, para a gente superar essa crise educacional que nós estamos vivendo, né, que é uma crise educacional que está em todos os municípios do Grande ABC. As escolas públicas hoje, municipais, estaduais, a gente tem que rever o modelo da escola no Brasil, né, de ponta a ponta. Tem que rever esse modelo. Tem que ter professor bem remunerado, as escolas têm que estar equipadas, as escolas têm que ser atraentes. Nós temos que discutir um sistema de período integral, com esporte, com piscina, com aula teórica, com aula prática. A escola tem que entrar no século XXI, ela não entrou no século XXI. Então, óbvio que o mandato vai estar servindo essas lutas lá em Brasília, né, trazer recursos para fazer essa guinada. Nós temos aqui agora a federal, que pode colaborar nesse sentido, tem a Fundação Santo André, as outras municipais, né, Direito São Bernardo, Medicina ABC e a de São Caetano, a USES, todas elas podem colaborar, devem colaborar nesse processo, né? Então a gente tem que ter um grande movimento nacional pela educação no país, né? Então é evidente que o mandato, isso é uma questão programática do pessoal, mas também é uma demanda regional, né? Se tem um exemplo de educação, ambiental, tem outras. E apesar de ser uma eleição com características diferentes, claro, agora uma eleição geral, uma discussão federal, nacional, diferente de um pleito municipal que discute propriamente as demandas mais localizadas. Mas como é que você vê novamente esse cenário, principalmente na disputa a deputado federal, em que voltam as urnas aqui para Santo André os nomes que disputaram em 2008? Tem o seu nome para federal, tem o nome do Aidan Ravin para federal, o nome do Vanderlei Sirac para federal. É possível novamente colocar Santo André em pauta e repetir um pouquinho daquela discussão de 2008, Ricardo? Olha, a discussão de 2008, eu particularmente gostei. Eu fui o único candidato em 2008 para prefeito que foi em todos os debates. Santo André foi a cidade do Grande ABC disparado que mais debates teve. Santo André teve 13 debates, né? Eu fui nos 13. Eu fui o único candidato que foi nos 13. Eu não fujo do debate, gosto muito de fazer um debate. Eu acho que no debate o eleitor, ele conhece melhor o seu candidato, né, como ele pensa, o que ele fala, o que ele defende. E o debate ele também permite com que os candidatos se questionem, né? Tem um confronto direto. Tem um confronto direto. Acho que o confronto direto é muito bom e isso ajuda o eleitor a tomar suas decisões, né? É evidente que não tenho... o PSOL é um partido que tem um programa muito diferente hoje do PT, e um programa muito, muito diferente também do PSB, que é o partido do Aidan e o partido do Sirac. Mas nós vamos para a rua com a nossa proposta, com o nosso histórico, somos um partido novo, ainda nem completamos 10 anos de vida ainda, mas vamos para a rua com a mesma energia, a mesma vontade de debater, e tiver que debater com o PT, tiver que debater com o PSB e outros candidatos, nós vamos debater. Como eu te falei, acho que esse debate ele é absolutamente saudável para ajudar o eleitor a escolher, né, quem é que ele vai votar. O Aidan está fazendo um voo, né, assim, novo, né, que eu me lembre, acho que ele foi candidato a deputado estadual. Foi, isso, em 2006. E não se elegeu, né, o Sirac também foi, na última também não se elegeu, foi suplente, acabou assumindo uma cadeira, ou seja, acho que para Santo André é bom, sinceramente, sem nenhuma falsa modéstia, mas acho que Santo André é bom, porque quanto mais candidatos disputando, isso leva a discussão para a rua e faz o eleitor refletir sobre em quem votar, né? Você acredita, Ricardo, falando agora da eleição como um todo, do cenário eleitoral nacional,
num divisor de águas a partir da eleição desse ano, no sentido de o pessoal sempre defender mudanças mais radicais, estruturantes na condução da política brasileira. Você vê que o momento agora, novamente, sempre quando chega perto da eleição, se renova as esperanças, se renova as expectativas, mas você acha que o clima agora, cenário econômico, todo mundo precavido, freio de mão puxado, isso reforça o debate, isso reforça o discurso da mudança, ou chega na hora da eleição, ganha mesmo o marketing, quem tem o melhor marqueteiro consegue convencer o eleitor, quem tem o maior tempo de televisão também consegue convencer, e aquele debate mais profundo fica no segundo plano. De novo a gente cai na questão da reforma política, né? É evidente que marketing, dinheiro, tempo de TV, tudo isso pesa no resultado final da eleição. Mas acho que nós vamos ter uma eleição com características diferentes das eleições anteriores. Por quê? Porque a partir de junho do ano passado, nós tivemos uma explosão. Eu particularmente fiquei muito feliz, me senti até, vamos dizer assim, realizado em junho do ano passado, porque uma tese minha se constatou, né? Minha e de vários outros companheiros que fazem parte do partido. O ônibus só abaixa se o povo e a massa for para a rua. Né? Porque enquanto a gente estiver fazendo uma luta exclusivamente parlamentar, a possibilidade de você abaixar o preço da tarifa é muito pequena. O povo foi para a rua, o ônibus foi de 3 para 3,10, 3,20, 3,10, R$3. Né? Então, isso foi extremamente didático, porque a população percebeu que para ela alcançar os seus objetivos, ela tem que se mobilizar. Isso ficou muito claro a partir de junho. Nós tivemos um conjunto de movimentos muito significativos depois de junho, e esse ano nós temos muitas manifestações de categorias de trabalhadores à revelia de sindicato. Veja os coletores, por exemplo, no Rio de Janeiro, e os coletores aqui na ABC, né, que se mobilizaram à revelia da direção, metroviários, que se mobilizaram à revelia da direção. E tem, do outro lado, a reação. Né? O Alckmin, conservador e autoritário como é que manda a sua polícia bater. Então a polícia chega batendo, não quer saber se é metroviário, se é coletor, se é estudante, já chega batendo. Né? Inclusive você até citou os black blocs. Os black blocs são a mais absoluta vamos dizer assim, resposta a uma agressão que vem primeiro da polícia. Né? Vejam como é que começaram os movimentos de junho no passado. Né? Começaram com a polícia batendo, tivemos mortes inclusive no Brasil. Né? Mortes de gente, são mortes políticas, né? Porque se as pessoas foram para a rua protestar. Os black blocs surgem na medida em que a polícia vem e bate, né? Age com violência. Porque não, o Brasil ainda está construindo essa coisa da população protestar, né? E ela está percebendo isso. Então, eu acho que é uma eleição ímpar, né? É uma eleição ímpar, primeiro, porque a população foi para a rua protestar em busca de direitos. Eu diria que é uma eleição ímpar, porque o modelo Lulo-petista dilmista, para mim, ele chegou no limite. Chegou no limite por quê? Porque essa lógica de oferecer crédito para a pessoa comprar se esgotou. Né? Há um endividamento das famílias, as casas crescerem em eletrodoméstico, porém, os movimentos de junho foram uma solicitação, uma reivindicação, uma luta por serviços públicos de qualidade. E isso nós ainda devemos para a população. O Brasil ainda tem vamos dizer assim, uma oferta de serviços públicos muito precária. Então o cidadão está com micro-ondas dentro de casa, ótimo que esteja com micro-ondas dentro de casa, ele pode comprar um celular, ele pode fazer uma viagem, mas quando ele fica doente ele pega a fila no SUS. Quando ele bota o filho dele na escola, a escola tem crise. Ele vai andar de ônibus, os roteiros, as linhas são determinadas pelos empresários, na maioria das prefeituras, são linhas que levam em conta muito mais a rentabilidade da linha do que a necessidade da população, e o movimento que explode, aquela gota d'água que fez a água extravasar o copo, se deu em cima de um serviço público que não é eficiente, é caro, que é o transporte público, que é a mobilidade urbana. Até porque esse modelo do consumo apoiou a compra do veículo, né, esticou tempo de pagamento de consórcio, redução de IPI, resultado, cidades entupidas, o transporte público em segundo plano. Né? Ontem ou hoje eu vi uma matéria nos meios de comunicação falando que 74% dos recursos públicos para a mobilidade no Brasil são gastos no transporte privado e 25% no transporte público. Então, o modelo dos últimos anos do governo Lula-Dilma, para mim, se esgotou.
essa coisa de oferecer crédito e ser um comprador, um consumidor, a população está indo para a rua, acho que por dois grandes motivos. Quer serviço público de qualidade e quer um novo modelo político. Não dá mais para conviver com esse, não. Ricardo, quero mais uma vez agradecê-lo, Ricardo Alvarez, candidato a deputado federal pelo PSOL, e quero aproveitar nesses instantes, Ricardo, deixar o espaço aberto para suas considerações finais e reforçar justamente o porquê da sua candidatura e o porquê o eleitor pode confiar no seu nome para deputado federal no dia 5 de outubro. Bom, o primeiro convite que eu faço é que o eleitor preste muita atenção em que ele vai votar e trate com carinho essa questão do voto e da eleição. Em segundo lugar, oferecer o pessoal como uma alternativa nas eleições, muito em função da questão programática, né? Então, pesquise como o pessoal tem se comportado no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, né, na Câmara de Vereadores de São Paulo e em outros parlamentares do pessoal em geral, no Estado de São Paulo tem se posicionado, né, uma posição muito firme de defesa da ética na política, de investimento público no setor público, de melhoria da qualidade do serviço. Então, o pessoal tem apesar de novo, tem esse histórico para apresentar, né? No meu caso, eu tenho meu site também, procurando lá no meu site um pouco da minha história, como eu me comportei na Câmara Municipal, né? A maneira como eu votei na Câmara. Lembro aqui, por exemplo, inclusive foi matéria da imprensa outro dia, o Ministério Público mandou a Câmara Municipal cortar o número de assessores, né? E eu lembro que eu comecei e terminei meu mandato com 4 assessores, hoje a Câmara tem 13. Né? Quando eu terminei o meu mandato de vereador na Câmara, tinha 4, agora tem 13. E eu votei sozinho numa sessão na Câmara Municipal, onde os vereadores queriam passar para 6, não conseguiram. Eu votei sozinho, foi 20-1, mas votei sozinho, porque entendia que não era o momento de fazer aquilo. Né? Então, pesquisem em relação aos candidatos, pesquisem em relação ao meu perfil, eu tenho certeza que o pessoal é uma grande opção de voto hoje no Brasil, com toda certeza. Obrigado, Ricardo Alvarez. Obrigado a você, internauta. Já sabe, eleições 2014 aqui no Repórter Diário, sabatina, candidatos a deputados estaduais, federais, aqui pela região do ABC e, claro, a sua participação, como sempre, em www.reporterdiario.com.br. Até a próxima.